Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Eu quero ler do versículo de número 1 até o versículo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do 1 até o 14. Amém? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Ainás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escrabosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso salário. Versículo 15, continuando. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, não seria ele porventura o próprio Cristo? Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a qual não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente da sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, como muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Amém? Deus, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. E é desejo, Senhor, do nosso coração, ouvir o doce som da sua voz, falar conosco aqui neste lugar, Pai. Tem liberdade de agir no nosso meio também através da tua palavra. Nós temos certeza que não viemos a este lugar em vão. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor tem algo para nós. O Senhor preparou algo para nós.
não é o pregador que escolhe a mensagem, é o Senhor que diz aquilo que o Senhor quer dizer à igreja. Nós somos apenas um instrumento seu, nós somos apenas uma ferramenta nas suas mãos. Então, Pai, pedimos ao Senhor, fica à vontade entre nós, através da tua palavra, que o teu nome seja santificado aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Capítulo 3 de Lucas tem também um paralelo em Mateus 3, do 1 ao 10, e Marcos, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo de número 5. É o texto que fala aqui a respeito da pregação de João, o Batista, né? Nós vamos ter, na Bíblia, no Novo Testamento, melhor dizendo, pelo menos 2 Joãos de destaque, né? Nós temos o João Batista, que é o profeta, e é esse que nós vamos falar dele nessa noite, e nós temos João, o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, que era tido por muitos aí como o discípulo que caminhou mais perto do Senhor. Então nós precisamos pontuar, às vezes só a nível de conhecimento mesmo, que quem escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse, é João o discípulo, amém? João o Batista não escreveu, embora a sua mensagem, a sua pregação, é uma mensagem, uma pregação de destaque no Novo Testamento, importantíssima para o Messias, ele não deixou nada escrito. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco a respeito desse discurso de João em Lucas capítulo 3, no texto que nós lemos aí do versículo de número 1 até o versículo de número 18. Pegando as informações paralelas, né, que eu citei aqui de Mateus e Marcos, Mateus cita que João pregava no deserto, vestia de pelo de animal e se alimentava de mel silvestre. A pregação de João, ela me chama muita atenção, porque a pregação de João é uma pregação que confronta, né? Imagine você tendo a oportunidade de ser um profeta para aquela geração, ser alguém reconhecido para aquela época como servo de Deus, como profeta de Deus, algo que não acontecia há mais de 400 anos, e você fosse escolher uma mensagem para pregar aquele povo, que tipo de mensagem você escolheria, né? Se fosse na nossa geração alguém que fosse ajuntar um número muito grande de pessoas e tivesse a oportunidade de pregar, que tipo de pregação esse pregador pregaria? Eu digo isso porque no tempo em que nós vivemos, dificilmente alguém escolheria uma mensagem de confrontamento. A maioria das pessoas escolheria uma mensagem mais leve, pegaria mais leve com aquela geração, né? Talvez não apontaria os pecados dela, como fez João Batista, mas tendo a oportunidade de ser o precursor do Messias, aquele que antecederia, que prepararia o caminho para o Messias, a mensagem de João Batista é uma mensagem que confronta. O cenário que João está pregando é um cenário bastante interessante. O tempo aqui hoje é um pouco mais corrido na quinta-feira, então não podemos nos prender a tantos detalhes, mas logo no versículo de número 1, nos aponta que o contexto que João Batista está pregando é um contexto de caos político, não é? Herodes, o pai, havia morrido, aquele Herodes terrível, que assassinou 9 de suas 9 mulheres, que mandou matar todos os seus irmãos. O Herodes pai, que mandou sacrificar todas as crianças menores de 2 anos, quando Jesus nasceu, e os magos que vieram do Oriente perguntaram: onde está o rei dos judeus? Para não correr risco, e calculando mais ou menos o tempo de viagem, ele manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Próximo à sua morte,
ele manda matar, ele faz um combinado com a sua irmã. Fala para a irmã dele só: quando eu tiver para morrer, manda matar o primogênito de todas as famílias nobres entre os judeus e em Roma, para que não corresse o risco de o sangue de outra família herdar a liderança. E aí há um caos político, porque quando ele morre, divide o governo romano em 4 regiões. Por isso que Lucas cita 4 tetrarcas, não é? A região foi dividida em 4, o governo romano é dividido em 4, e há 4 líderes, que são os 4 tetrarcas mencionados aí dentro desse texto, né? Isso significa caos político. A nação vinha sofrendo nas mãos de Herodes, o pai. Herodes, filho, é um dos tetrarcas e é o que governa sobre a região da Judéia, da Galileia, né, de Israel, Jerusalém. O povo está perdido politicamente, havia um caos político naquele momento em que João Batista está pregando. Havia também um caos religioso. Se você é um bom leitor do Antigo Testamento, você deve saber que em todo o Antigo Testamento e a lei, previa-se apenas um sumo sacerdote. E esse Lucas capítulo de número 3, versículo de número 2, é o único momento da história que existem 2 sumos sacerdotes na direção espiritual dos judeus. Isso significa uma má observação da lei. Isso significa que a religião é um caos, está um caos naquela época, né? Isso também a gente chega à conclusão, porque analisando os livros de história, a gente aprende que Ainás e Caifás eram sogro e genro. Então, além de ser um monopólio do poder religioso entre os judeus, não é? O que havia por direito ser sumo sacerdote, que era Caifás, não tinha vida, não tinha gabarito, não tinha as qualidades, as características para o ser. E para não ser deposto, coloca o seu genro para ser apenas um laranja, um testa de ferro. Isso significa que não só a política, mas a religião também está em caos. Isso é tão verdade que quando Jesus é julgado, ele é julgado por esses 2, né? 3 anos depois disso aqui que nós lemos. Quem dá a palavra, a sentença final é Caifás, porque o Ainás era só um testa de ferro mesmo, ele não está ali para nada, ele está ali só porque o outro podia ser deposto a qualquer momento para não perder o título, eles estão ali. E é nesse contexto que João Batista vai começar pregando. E o discurso de João Batista, que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, ele se divide pelo menos em 3 etapas. A primeira etapa é a pregação do arrependimento, uma palavra muito dura para aquela geração. Irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, ou que servimos a Deus nessa época, né? Se vivemos essa geração é porque Deus tem alguma coisa com a gente, através dessa geração. E a minha oração é para que nós consigamos ser os remanescentes, né? Aqueles que vão perseverar com o que é certo até o fim. Pelo menos essa é a minha ideia de evangelho, essa é a minha ideia de pregação, né? Está se levantando no Brasil um movimento cristão, chamado cristão, um movimento evangélico gospel, de uma pregação que não traz mais mudança de vida, de uma mensagem que diz o seguinte: venha como estás, permaneça como estás e sirva a Deus da forma que você queira. E essa fala está errada. Então a minha ideia, a nossa ideia de evangelho é manter entre nós, manter o nosso coração na pureza daquilo que é a verdadeira palavra de Deus. E não se iluda, não se iluda. A melhor mensagem
a melhor pregação, a melhor palavra, não é aquela que você sai pelas portas da igreja se achando um vencedor ou um vitorioso. A melhor pregação é aquela que você sai confrontado a largar o pecado, confrontado a mudar de vida, confrontado a consertar, confrontado a santificar, a aguardar o seu rei vindo sobre as nuvens. Essa é a melhor mensagem. Prova, não é porque eu prego de forma mais exortativa que eu estou falando isso. A prova disso é justamente a pregação de João o Batista. Falaria sem medo de errar. Eu tomaria cuidado até comigo mesmo. Se tivesse oportunidade para pregar para um grande público, e um público tão mesclado como é esse, que veio até o deserto para ouvir e ser batizado por João. Tem uma multidão. Mateus e Marcos citam multidões no plural, porque eu falei no singular. Significa que muitas pessoas saíram da cidade e foram até o deserto para ouvir as palavras de João o Batista. Presta atenção. O maior profeta da história do Antigo Testamento. João Batista é uma dobradiça. É ele que vira o Velho para o Novo Testamento. E eu não falei errado, não. O maior profeta da história do Antigo Testamento. Palavras de Jesus. Que quando viu João Batista, falou assim: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João o Batista. Em Mateus, Jesus respondendo aos discípulos de João Batista, fala para eles assim: todos os profetas profetizaram até João. Eu não sei se na hora que Jesus falou isso aí, ele esqueceu do Elias, do Moisés, do Isaías, mas Jesus falou que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João o Batista. Meu irmão, sendo o maior profeta da história do Antigo Testamento, ele não ia atrás das pessoas. As pessoas iam até o deserto para ouvir a sua mensagem. Isso não quer dizer que a igreja tem que se retrair dentro de suas portas e esperar com que as pessoas venham. Isso não quer dizer isso não, até porque depois Jesus mandou evangelizar, fazer discípulo, levar as boas novas, anunciar, e ainda é tempo de cumprir essa ordenança. Porém, ao mesmo tempo, o texto, por acontecer desse jeito, nos ensina que aqueles que têm fome, sede da verdadeira palavra, da verdadeira profecia, se dispõem em ir aonde ela está. E o texto diz, pegando o paralelo com Mateus e Marcos, que multidões no plural vinham ouvir o discurso de João Batista. Me imagino eu, se eu recebesse uma oportunidade para pregar num público desse, eu vou citar eu para não correr o risco de julgar algum colega ministerial de forma equivocada, porque eu teria medo até de mim. Qual mensagem eu separaria para essa mesclada multidão? Ali, irmãos, o texto citou soldados romanos, o texto citou, nós vamos ver na segunda parte do texto. Citou soldados romanos que serviam a Roma, largaram seu posto dentro da cidade, com as suas fardas, com as suas espadas, e não foram até João Batista para persegui-lo, foram até João Batista para ouvi-lo. Escribas e fariseus, inclusive, acreditavam na mensagem de João Batista. Acreditavam que interpelavam para João: você é o Messias? E ele disse: não, não sou eu o Messias. Escribas e fariseus, líderes romanos, como por exemplo a mulher do Herodes, aí já olhando agora para o evangelho de Mateus, vai ouvir a pregação de João Batista, e na hora que eles chegam lá na carruagem,
João Batista fala para eles assim: você não pode, fala para Herodes, você não pode estar casado com a esposa do seu irmão, porque ele matou o próprio irmão para ficar com a mulher dele. E ter falado isso aí custou-lhe a cabeça, né? Depois ele perde a cabeça por causa dessa acusação. Então, olha o público seleto que vem ouvir João Batista. Eu imagino eu ou qualquer outro colega de ministério com oportunidade para falar um público desse: soldado romano, publicanos e cobradores de impostos. Herodes, não é o prefeito, é o governador da região, né? Uma multidão de pessoas que estavam ali para serem batizadas e para ouvir aquela mensagem. Talvez a gente separaria o melhor sermão, né? Eu costumo usar a agenda, ultimamente eu tenho usado menos, mas ainda uso. E esses dias eu até achei interessante, porque vocês acreditam que no meu aniversário o pessoal da igreja me deu uma agenda, e eu estava achando que a agenda era 23. Aí mexendo lá em casa esses dias, no comecinho do ano, pessoal, que bênção, a agenda é 2024. Só que maravilha, eu achei que eu não tinha agenda para 2024 e eu tenho. Então eu tenho muita agenda lá em casa, porque eu tenho costume de fazer o esboço em agenda. Então talvez numa oportunidade dessa eu reviraria as minhas agendas, caçaria aquele melhor sermão, só esse sermão aqui, né? É o melhor sermão. Herodes vai estar lá, a mulher do Herodes, soldados romanos, publicanos, cobradores de impostos, escribas, fariseus, né? Uma multidão de pessoas. Vou separar o meu melhor sermão. Não foi isso que João Batista fez. Na maior oportunidade de concentração de pessoas, ele não perdeu a oportunidade. Ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando eu estou pregando aqui, eu cito muito um pastor que eu trabalhei com ele, porque foi o meu mentor, né? Foi o meu mestre, né? O primeiro pastor que eu trabalhei com ele foi o meu professor. O segundo, nem tanto. Então eu tenho como referência, como meu professor, o primeiro pastor que eu trabalhei com ele. E o pastor Manuel, lá em Bom Despacho, tem uma máxima até hoje, né? Você quer ver o véizinho pregar aquelas palavras assim de arrancar toco, é em velório. Irmãos, chamava o pastor Manuel para pregar num velório, ele esquecia o defunto e começava a falar de inferno, arrependimento, que o povo tinha que aceitar Jesus. Irmãos, não foi coisa assim que me falaram, não. Tinha culto de velório, tinha que começar a expulsar demônio dos outros, porque o povo começava a manifestar demônio. Gente pedindo para aceitar Jesus, levantava a mão e ele fazia apelo. Que já viu quando você vai pregar em velório, você fica assim: coitadinho do defunto, a família, Deus conforta. Eu faço isso. Deus conforta, seja o seu socorro, vai passar, Deus vai dar força. Não, ele não falava nada disso, ele falava assim: olha, se vocês não aceitar Jesus, chegar esse dia aqui, ó, é inferno. João Batista era assim. João Batista não perdeu a oportunidade. Na hora que o pessoal se reuniu, ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe por que essa frase? Porque as pessoas estavam com medo da ira de Deus. E eles vieram até o deserto querendo agradar a Deus. E aí João Batista está falando: quem vos ensinou a fazer isso? Mas era o Espírito de Deus que estava conduzindo todo aquele pessoal até o deserto. A pregação era uma pregação que confrontava. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar, a largar os nossos pecados, a mudar de vida, a nos tornarmos cristãos melhores. Eu não sei se a palavra vai fazer de você um empresário melhor, porque ela promete, né? Ser bem sucedido aquele que não apartar da sua boca o livro dessa lei,
Está lá em Josué, capítulo de número 1. Deus fala para Josué 3 vezes. Numa das 3 vezes é assim, ó: não aparte da tua boca o livro dessa lei, serás bem-sucedido. Bem-sucedido é bem-sucedido mesmo. Mas o principal foco, a principal função dessa palavra é nos fazer cristãos melhores. Essa palavra tem que nos confrontar. Nós não podemos viver um evangelho que continuamos nos nossos pecados, achando que tudo é normal. Cuidado, meu irmão. Cuidado para que o pecado não se torne banal na sua vida. A nossa geração tem banalizado o pecado. O pecado tem sido algo normal na vida de muitas pessoas. Coisas que não podia fazer há 10 anos atrás, hoje pode. E nós vamos banalizando e aceitando essas coisas. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar. A palavra confronta. Quando a palavra confrontou esse pessoal, houve inquietação no coração deles. O que vai acontecer no versículo de número 10? Não é uma crítica, irmãos. É algo sério. É algo sério. Versículo 10 diz assim, depois que ele pregou, segunda parte do sermão: então as multidões interrogaram, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Quem escutou aquele discurso concordou, aceitou, foi impactado. E olha o grupo de pessoas que vai ser impactado. Primeiro, as multidões. O que havemos de fazer? Como viver esse arrependimento que você está pregando? Como ser a árvore que produz bom fruto? Como não estar aguardando a pá que vai me lançar no fogo do inferno? Essa é a pergunta que eles estão fazendo depois do discurso de João Batista. E no versículo de número 11 ele responde às multidões: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Não viva para você. É o que ele está respondendo. Não pense só em você. Não seja egoísta. Não olhe só para a sua vida. A essência do evangelho, meu irmão, é a preocupação com o próximo. Isso só não está acima do amor a Deus. Tem 2 túnicas? Reparta. Pensa no outro. Não seja ganancioso. Não acumule túnicas. Não viva para este mundo. Não viva para este século. Viva para Deus. Você não precisa de 2. Você só precisa de 1 túnica. É engraçado porque é a mesma orientação que Jesus dá aos discípulos na missão dos 70. Se tiver 2 túnicas, reparta. Se tiver comida sobrando, divide. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminhe 2. Hoje eu vi uma frase bastante interessante, né? Se eu não me engano, o Marcos colocou lá no grupo da igreja um senhor falando, e aí na fala desse senhor, ele fala essa frase. Ele fala assim: lutamos por coisas que não trazemos para este mundo e brigamos por outras que não levaremos daqui. Então não guarda 2 túnicas, porque na hora que Jesus voltar, você não vai levar nenhuma. Se a morte chegar, você não vai levar nenhuma. Você não trouxe túnicas para esse mundo. Isso significa: viva de forma contente, né? Se contente com aquilo que você tem. Contenta. Pensa no outro, pensa no próximo. Faça o mesmo com a comida.
não precisa acumular, não viva a farra, viva com o necessário. Versículo 12, o segundo grupo, foram também os publicanos a serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Ele respondeu, não cobreis mais do que o estipulado. Publicano cobrava impostos dos judeus em favor de Roma. Roma combinava o seguinte com os publicanos, ela queria um valor X, e dava o direito ao publicano de cobrar um valor Y, para que ele retirasse dessa cobrança o seu sustento. A maioria dos publicanos eram ricos, porque cobravam do seu próprio povo um imposto maior, para que ele enriquecesse do que o que Roma pedia. Eu digo a maioria, porque a Bíblia traz uma exceção, Zaqueu. Zaqueu é uma exceção. Leia o texto de Zaqueu e você vai ver que ele é uma exceção. Alguém está cochichando lá na casa do Zaqueu, como que pode, publicano, cobrador de impostos, e Jesus está ali comendo com ele, se alegrando na casa dele. O Zaqueu se coloca de pé e fala assim, mestre, se eu roubei alguém alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais, e resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Aquilo, irmãos, não tinha ninguém que ele devia, não, é uma prova. Ele estava só, tem alguém, levanta a mão aí, quem que eu devo? Eu vou pagar 4 vezes mais. Não tinha ninguém ali que ele devia. Ele era justo. Então a maioria dos publicanos cobrava a mais, para que se enriquecesse. João Batista olha para o publicano e fala assim, não cobre a mais do que lhe é devido. Não cobre a mais. O que João Batista está fazendo aqui é pregando um estilo de vida a túnica, divida a sua comida, não cobre a mais. Aquele que serve a Deus vive com o que é justo, limpo. Cristão não enriquece à custa de dinheiro sujo, não passa o patrão para trás, não esconde dinheiro da firma porque acha que merece, não vende a mercadoria por mais para ganhar por fora. Cristão não aceita propina, cristão não aceita suborno, cristão não aceita dinheiro sujo. Não aceite dinheiro sujo, meu irmão. Não aceite dinheiro de propina, não venda o seu voto em época de eleição, não troque porque é sujo. É isso que João Batista está falando com aqueles que iriam seguir ele, falando assim, olha, não cobre mais do que lhe é devido. Porque, irmãos, quem vive vida com Deus e quer agradar o Senhor, tem que ter justiça, pelo menos na tentativa. A gente não vai conseguir ser 100% justo, mas precisamos pelo menos tentar. Não cobreis mais do que o estipulado. 14, também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis, e nem deis denúncias falsas, contentai-vos com o vosso salário. Não maltrate ninguém. Deus te deu a oportunidade de ter pessoas à sua submissão, não maltrate essas pessoas. Porque você é cristão. João está dando ações, são ações para aqueles que querem agradar a Deus, para quem quer viver do que lá na frente o apóstolo Paulo vai chamar de viver de modo digno. Eu não sei se você sabe, o cristianismo não foi implantado como religião,
ele se tornou religião. E não está errado ele ser religião. Mas ele foi implantado como pensamento de vida. O cristianismo é um estilo de vida. Isso vai além da religião. Até pela época que o cristianismo surgiu. Você sabia que Platão, Sócrates, Aristóteles, os homens que começaram com a filosofia, estão justamente no período interbíblico, 400 anos antes de Cristo? Esses homens difundiram ideias de pensamentos, de estilo de vida. Por isso que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai reforçar por algumas vezes, dizendo que a letra mata e o espírito vivifica. Eu já vi muito crente achando que a letra que mata é a Bíblia. Oh, a letra mata, mas o espírito vivifica. Pessoa, não pode ficar lendo a Bíblia demais não, porque a letra mata e o espírito vivifica. Quando Paulo falou de a letra mata, nem tinha Novo Testamento, ele não está falando da Bíblia. Sabe qual letra o apóstolo Paulo está falando que mata? A filosofia. Nietzsche, Platão, Sócrates. É inadmissível um pastor ser adepto de Nietzsche, Karl Marx, Aristóteles. Você sabia que entre os filósofos gregos só há um cristão? São Tomás de Aquino. Leia o livro dele. Em meio a um pensamento filosófico distorcido, ele tentou colocar um pensamento cristão. Essa é a letra que o apóstolo Paulo fala assim, a letra mata. Não é a Bíblia não, irmãos. É a filosofia da época que implantava estilo de vida. Quando Jesus vem, ele é tido como mais um entre aqueles, só que bem superior, porque o resultado da pregação dele foi o maior. Mas é naquela época. O cristianismo é um estilo de vida a ser vivido. Como que está o meu e o seu cristianismo? O nosso estilo de vida, como que está? A minha fala agora há pouco não quer dizer que você não deva estudar filosofia. Muito pelo contrário, você tem que estudar. Para você saber comparar isso com a Bíblia. Eu amo filosofia. Eu tenho coleção de livros de filosofia lá em casa. Eu conheço todos esses aí que eu citei para você. Uma vez eu fiz um trabalho acadêmico para uma pessoa. A pessoa precisava fazer um TCC de filosofia. Não foi vendido. Eu ajudei a pessoa a fazer. Ela estava com dificuldade. Tirei 100% no trabalho. Porque eu gosto da matéria. Quer me ver feliz é se eu me tornasse aí um professor de filosofia. Eu ia nadar igual pintinho no lixo, ia ciscar igual pintinho no lixo, e achar uma maravilha. Não quer dizer que você não possa estudar. Mas o estilo de vida pregado por esses homens não é um estilo a ser copiado. Pode ter certeza. Porque o nosso estilo de vida não está fundamentado em Marx, Nietzsche, Platão ou Sócrates. O nosso estilo de vida está fundamentado em Paulo, em Jesus, em Pedro, em João, em Moisés, em Isaías, em Jeremias, na Bíblia. Esse é o nosso estilo de vida. Essa é a letra que mata que o apóstolo falou, é essa letra aí, a filosofia. O que João está trazendo, irmãos, é um estilo de vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Aí João finaliza o seu discurso, a terceira parte do discurso. Depois das perguntas respondidas, e alguém interpela ele falando, olha, você é o Messias? Ele, não sou eu. O Messias eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. O Messias é maior do que eu, é para ele que vocês têm que olhar. O discurso de João aponta para Jesus. A nossa pregação tem que apontar para Cristo. A nossa vida tem que apontar para Cristo. Cristo tem que ser evidenciado em nós. Cristo tem que ser evidenciado na nossa casa, na nossa vida,
nos nossos objetos, na nossa fala, na nossa escrita, na nossa mensagem. Ele tem que aparecer. Eu gosto de João também, no Evangelho de João, citado pelo evangelista João, que ele cresça. Essa fala é de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Porque quem tem que aparecer, irmãos, é Cristo em nós e não nós mesmos. Por isso que eu tenho dificuldade com a minha imagem. Eu não quero que apareça a minha imagem. Porque quem tem que aparecer é Cristo. Se não é Jesus aparecendo, não valeu a pena. Ele tem que estar evidente. Se a igreja crescer, se tornar uma grande igreja, não pode ser o pastor que fez isso. Tem que ser Jesus que fez isso. Ou do contrário, trabalhamos errado. Se ganharmos alguém para Cristo, não tem que ser nós que temos que aparecer, é Jesus que tem que aparecer. Se eu conquisto algo familiar, é Jesus que tem que ser glorificado. Porque eu trabalhei, sou um bom marido, um bom homem, conquistei. Quem sou eu? Se tirar Jesus de mim, irmãos, não sobra nada. Mas não sobra nada. Tira Jesus da minha vida, eu não terei nada, eu não terei família, eu não terei o que eu conquistei, eu não terei coisas materiais, que eu tenho alguma coisa, eu não tenho nada, mas eu não terei nada mesmo se tirar Jesus. Quem tem que aparecer é Ele. Esse é o segredo da nossa caminhada. Faz Jesus aparecer na sua casa, na sua família, exalte Jesus na sua rede social. Você não tem que ser a super influencer digital com 50 mil seguidores por causa de você. Se você conseguir, amém, não está errado não. Você vai ganhar um dinheirinho lá, Deus vai te abençoar, talvez vai ser o seu ganha-pão, talvez vai representar uma virada de chave na sua vida. Não sou contra essas coisas, mas ao mesmo tempo se lembre que quem tem que aparecer é Cristo, é Jesus. É Jesus. Não sei se o meu coração está certo ou errado. Eu espero que ele não mude, Eu não sei se ele está certo ou errado. Se um dia a Atos se tornasse a maior igreja da cidade e alguém dissesse assim, é o Tiago, eu ficaria decepcionado, porque eu não sou nada. A gente tem que olhar para trás. Isso vai acontecer, e quando acontecer, olhe para trás e fala assim, foi Jesus. Nossa igreja tem 10 anos. Quando alguém perguntar assim, como que vocês superaram 10 anos? Responda assim, foi Jesus. Ah, foi Ele. Se não fosse Ele, tadinho de nós. É Ele, irmãos. É Ele. Foi Jesus. Foi Jesus. Quando o Tiago Natan nasceu, eu reconheci, foi Jesus. Porque se fosse de mim, quando a Gabriele chegou, eu falei, foi Jesus. Quando eu consegui comprar minha casa, minha vida, eu falei, foi Jesus. Não tem outra explicação. Primeiro carro que eu comprei, eu falei, foi Jesus. Foi Jesus. Quando eu comprei o primeiro carro, não é aquele ali, o anterior a esse, eu não tinha condição nenhuma. Tinha um irmão na igreja que tinha uma garagem de carro. E o irmão falou assim, pastor, eu te vendo o carro. Na notinha. Não foi financiamento do banco, eu paguei para ele 36 prestações. Foi Jesus. Não tem outra explicação. O dia que eu consegui arrumar um emprego na Alta Cecília, não tem explicação, foi Jesus. Foi Jesus. Quando eu fiz prova do Enem, consegui a nota para passar e fazer pedagogia, não tem explicação, irmãos, foi Jesus. Porque na nossa vida quem tem que aparecer é Jesus. Ai de você se for só você mesmo. É Jesus. João entendeu isso e o evidenciou, sabendo que é Jesus que tem que aparecer. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Maravilha.
Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra. Obrigado por esta mensagem, obrigado pela pregação de João Batista, que nos influencia, que nos instrui até hoje. Que nós possamos aprender, pelo menos essas 3 coisas, nós possamos aprender, meu Deus, que a mensagem do Senhor precisa nos confrontar, que o cristianismo é um estilo de vida, e que em tudo em nossas vidas tem que apontar para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cumpre isso em nós, nos dê um fim de semana abençoado, leva os irmãos em segurança para suas casas, nos dê uma noite agradável de sono na Tua presença. Em nome de Jesus, Deus, que nós sejamos a cada dia mais revestidos pelo Teu Espírito Santo e abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, sábado às 18 horas nós teremos um Cine Pipoca com os adolescentes aqui na igreja. Venha participar. Se você não vai vir, mande seu filho adolescente, né? Esteja aqui. Tenho certeza que vai ser um momento bom, gostoso e abençoado na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí um fim de semana abençoado.